Olá, boa tarde. Aqui estamos de volta, né? Agora, todas as atenções do Brasil se voltam para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que, por ordem do Supremo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um pau-mandado do Bolsonaro, o Rodrigo Placebo, né? Está ali adiando, era para ser na quinta, agora já passou para terça, mas vai ter que convocar, né? Aí se faz a eleição, tudo indica que o candidato favorito é o Omar Aziz, né, do PSD do Amazonas, a presidente, e aí o presidente indicará o relator e um acordo é que seja o Renan Calheiros. E o Renan Calheiros já está espalhando aí com a sua turma, né, que, olha, não vai ter que fazer impeachment de ninguém, que o ideal é fazer ali, vamos deixar o porco assando, né? Olha, essa imagem... Não, em primeiro lugar é o seguinte, a CPI vai investigar. Só com a investigação é que se vai saber se pode ir até uma sugestão de um processo de impeachment ou não. Não se deve cogitar disso agora, né? Em segundo lugar, essa história de deixar o porco queimar já foi usada, viu? Foi quando, na eleição presidencial de 2006, né? Quando, em 2005, explodiu o mensalão, né? no Supremo Tribunal Federal, e aí o Lula ficou muito desgastado e os processos de impeachment foram barrados no Nascedores por dois líderes, o Antônio Carlos Magalhães e o Fernando Henrique Cardoso. É famosa a frase do Antônio Carlos Magalhães, exatamente essa que o Renan Calheiros está usando agora. Quer dizer, e se mesmo havendo a CPI, havendo muitas denúncias, o Bolsonaro se reeleger, como é que fica, né? Eu acho que primeiro tem que esperar o que é que vai aparecer no inquérito que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai fazer no Senado, né? Bom, e se é que agora o Girão também se candidatou a presidente, o Randolfo Rodrigues é considerado candidato a presidente natural por causa da tradição de que o autor da ideia normalmente preside, mas está tudo feito para esse acordo aí prevalecer. E o Omar Aziz deu uma entrevista para a Globo News dizendo que com ele não vai ter negócio de acordo com o governo federal, não, porque está todo mundo dizendo que o governo federal está apoiando a candidatura dele. Agora pode ser que tenha mudado para o Eduardo Girão, né? Lá do Ceará. Pois enquanto isso, o Bolsonaro dá mais uma manifestação de que não vai descansar enquanto não pegar os governadores, que ele obrigou praticamente o Rodrigo Placebo a incluir nos objetos da CPI, né? E dessa vez ele está contando com o seu amigo Augusto Aras, que é candidato à vaga do decano do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, no dia 5 de julho, quando o Marco Aurélio já anunciou que vai ser a aposentadoria dele. O Aras nomeou essa subprocuradora Lindora Araújo, que é bolsonarista, Lindora Araújo, que é bolsonarista, confessa, e que escreveu uma carta aos governadores dos estados e do Distrito Federal, cobrando deles por que é que eles desmontaram os hospitais de campanha para atendimento da Covid, quando no fim do ano passado houve ali uma esperança de que a pandemia estava diminuindo seus efeitos perversos. Eu quero saber o seguinte, o Ministério Público Federal foi feito pela Constituição de 1988 para ser vigilante em relação ao presidente da República. Essa figura da subprocuradora universal do presidente, né, que cumpre ordem do presidente, o desejo do presidente, não estava prevista
nessa Constituição. E começou a ser, digamos, engendrada quando o presidente não cumpriu a tradição de nomear o Procurador-Geral da República a partir da lista tríplice da corporação, e aí ele agora tem o controle da Polícia Federal, que ele está usando como se fosse uma polícia política, né? Conforme o Moro denunciou quando saiu do Ministério, e ninguém mais voltou a falar no assunto. Nem o Alexandre de Moraes, que é o relator do Supremo Tribunal Federal dessa denúncia do Moro, né? Agora vem essa subprocuradora e acho que ela esqueceu um detalhe. Em primeiro lugar, é que os hospitais que foram improvisados pelos governadores precisam não só de equipamentos, que o governo não financiou, né? Está devendo até agora, como de médicos. Segundo lugar, quem está dizendo que a pandemia está para acabar desde antes dela começar a aparecer com seus efeitos funestos foi o presidente da República, né? E um caso muito emblemático disso é o caso do hospital de campanha lá de perto de Goiânia, de Goiás, que foi um hospital de campanha montado pelo governo federal. Eu não me lembro de ter visto no noticiário que ela tenha mandado qualquer pressão ao presidente Bolsonaro para que ele explicasse por que é que ele resolveu decretar o fim da pandemia, né, enquanto o mundo todo está aí sofrendo os seus efeitos. E, aliás, o mundo todo e o Brasil, né? Hoje, o Brasil bateu de novo os Estados Unidos pela segunda vez em matéria de número de mortes por Covid por grupos de habitantes, né? Que não é o número total, porque o número, por exemplo, o Brasil passou os Estados Unidos, mas os Estados Unidos tem em número proporcional à população, né? Por milhão de habitantes, né? E não por o número total da pandemia, que os Estados Unidos ainda estão na frente, porque tem 100 milhões a mais de habitantes do que o Brasil. O Brasil ultrapassou México, Peru e Estados Unidos com uma taxa de mortalidade de 1.735 óbitos por milhão de habitantes, segundo a Universidade Johns Hopkins. E também, segundo os especialistas, os Estados Unidos fechou em 1.711 por milhão de habitantes, né? Em números absolutos, os Estados Unidos têm 570 mil mortes, o Brasil é o segundo, um pouco mais de 370 mil. Mas a previsão é que ainda em abril, mesmo em número absoluto, o Brasil pode passar esse número absurdo, né? Eu quero dizer que eu lamento todas as mortes e lamento, sobretudo, a falta de empatia, a falta de sensibilidade do presidente da República. Enquanto isso, além da questão da crise sanitária, eu quero chamar a atenção para o fato de que o governo e o Congresso Nacional selaram um acordo que pode elevar em mais de 125 bilhões de reais os gastos de combate à pandemia da Covid-19 fora do teto. Ou seja, a pedalada está aí. Em nome da pandemia, o governo fura o teto e pratica aquilo que se chama pedalada fiscal, que foi o que levou a Dilma ao impeachment. Se isso não for pedalada, eu estou com vontade de mudar meu nome de José Neumann e Pinto para Tomé Neumann e Pinto, aquele que só acredita vendo, né? Eu quero também dizer a você que desde ontem eu publiquei no blog do Neumann aquele artigo de que eu falei aqui também no vídeo ontem, que se chama, o título dele é Só o Polígrafo Revela a Verdade dos Fatos. A linha fina é piada de Bial sobre exigência de detector de mentiras em entrevista de Lula lembra a séria necessidade do aparelho na comunicação, na gestão pública, na política, na polícia e na justiça. Aí eu vou ler para você, como eu sempre faço nas terças-feiras, o final do artigo, né? Eu termino o artigo dizendo o seguinte:
Este escriba, que nunca viu um polígrafo ao vivo, pode garantir, com certeza absoluta, que quem inventou a polarização, que agora a suadizante oposição execra, foi o protagonista deste texto, o Lula, o cara, conforme Obama, que também talvez não passasse incólume por uma dose do soro da verdade. Porque além do polígrafo tem o famoso soro da verdade que era usado pela Gestapo, pelos nazistas, né, para flagrar a mentira daqueles que eles torturavam. Né. Poucos se lembram de que foi o PT que inventou o abismo insondável entre nós e eles. E não a extrema-direita, que também não é tão infensa assim ao uso da patranha como método. É que, tal qual a verdade, a memória não é muito popular e benquista no país onde agora a cúpula da justiça se prepara para condenar o julgador e permitir que um tríplice condenado dispute um pleito no qual talvez se confirme o velho brocardo do bardo, segundo o qual quem mentir mais vai chorar menos. Calma, Centrão, de Eduardo Cunha e Arthur Lira. Ninguém aceitará essa ideia do polígrafo para todos no Congresso. No máximo, Planalto, Congresso e Supremo exigirão a prova da verdade inútil apenas dos inimigos antifas. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.